Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Concurseiro em QAP e hoje nós falaremos um pouco sobre a matéria de Direito Penal, um tema muito interessante e muito relevante, né, para as matérias aí de concurso público ou estudo acadêmico mesmo, que é a nossa relação de causalidade. Tá? Primeiro nós falaremos um pouco sobre o que é esse conceito, qual teoria também é adotada no nosso Código Penal e posteriormente eu trarei alguns exemplos, né, e explicarei certinho do que se trata essa relação de causalidade. Então vamos lá? O que seria essa relação de causalidade que também é chamada de nexo causal, né, por parte da doutrina? A relação de causalidade seria o nome dado a uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. É o vínculo basicamente entre a conduta e o resultado do agente. É interessante também lembrar que esse nexo causal ele é um dos elementos do fato típico, quando nós estudamos lá o conceito analítico de crime, que crime é fato típico, quanto jurídico culpável. Isso daí eu vou trazer e abordar em uma outra aula, para não ficar muito extenso aqui, tá certo? E por que o estudo dessa relação de causalidade, desse nexo causal, ele é importante? Porque o nexo causal ele é uma ferramenta utilizada para estabelecer se um resultado de determinado crime pode ser atribuído a alguém, a alguma pessoa. Conforme estabelece lá no nosso Código Penal, no artigo 13, caput, estabelece o seguinte, que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, basicamente, o que esse artigo 13 está nos dizendo? Ele afirma que eu só posso atribuir um resultado a alguém se essa pessoa efetivamente deu causa para aquele resultado, né? E essa relação de causalidade ela é apenas importante nos crimes materiais, que são aqueles que exigem um resultado naturalístico para sua existência. Essa questão de crime material, crime formal, isso está relacionado ao conceito doutrinário, a classificação doutrinária dos crimes. E isso também eu vou abordar em aulas específicas, tá certo? E qual que é a teoria que o nosso Código Penal utiliza, né, de acordo com esse artigo 13 aqui, caput, em relação a essa causalidade? A teoria adotada, pessoal, é a conditio sine qua non, que também é chamada de equivalência dos antecedentes causais, também é chamada de causalidade simples ou também abordada como condição generalizadora, tá? E o que vem a ser então essa causalidade? Pô, não entendi muito bem o que acontece. Então vamos lá. Imagine só uma situação em que eu tenho um atirador e esse atirador ele provocou um resultado de homicídio. Lembre que o conceito de relação de causalidade, o que é? É o nome dado à relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Então imagine nesse contexto, nós temos um atirador e ele efetuou alguns disparos com a intenção de matar alguém. Resultado, homicídio, certo? A conduta desse cara, desse atirador, foi uma causa que gerou um efeito para o resultado morte. A partir do momento que ele teve essa conduta, que foi essa causa, e estabeleceu esse efeito com resultado morte, isso daqui tudo é chamado nexo causal. Ou seja, pelo fato do atirador ter realizado essa conduta, gerou um efeito morte, que é o resultado homicídio. Então, se a morte foi em decorrência do disparo desse atirador, ele responderá por homicídio. E é basicamente o que a conditio sine qua non estabelece. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, o que acontece? Diversas teorias elas visam explicar o que seria considerado causa, e a conditio sine qua non é uma delas. Isso também eu trarei num vídeo posterior, para fim didático, e acho que fica até melhor para não nos confundirmos. Mas o que é importante saber aqui nesse contexto? Que o nexo causal é justamente esse vínculo aqui que estabelece a causa e o efeito, é a conduta e o resultado, é justamente esse vínculo. A partir do momento que eu realizo alguns disparos e esses disparos foram imprescindíveis para a morte da pessoa, a pessoa responderá por esse resultado.
O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem deu causa. Então, nesse contexto aqui, quem deu causa ao resultado morte foi esse atirador. Então, esse atirador, ele responderá por homicídio. Ainda não entendi. Vamos para o próximo caso. O mesmo raciocínio, nós temos uma linha do tempo do crime e nós temos dois atiradores agora, um atirador A e um atirador B. Imagine que nesse contexto aqui, o atirador A ele realiza diversos disparos e o atirador B também realiza diversos disparos. Porém, apenas os disparos do atirador B acertaram a pessoa. Esses disparos do atirador A aqui não acertaram essa pessoa. No mesmo raciocínio, o que seria o nexo causal? É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Observando esse caso, levando em consideração que os disparos desse atirador A não acertaram e não foram a causa, não foi a causa de morte dessa pessoa, existe aqui então uma quebra do nexo causal, porque os disparos desse atirador A não foram responsáveis pelo resultado morte, apenas os disparos do atirador B. Então, nesse caso aqui, no caso do atirador A, ele não vai responder pelo resultado morte ou homicídio, apenas o atirador B. Nesse caso do atirador A, não existe a causa e efeito ao resultado, porque os disparos desse atirador A não foram responsáveis por causar a morte, apenas os disparos do atirador B. Então, observe que, de acordo com esse esquema, há aqui no atirador A a conduta e a causa, só que essa causa, que foram os disparos, não são necessárias para produzir o resultado morte, porque ele errou. Apenas os disparos do atirador B. Então, no que diz respeito ao atirador B, ainda existe o nexo causal, que seria o quê? A relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A partir do momento que o atirador B realiza os disparos, esses disparos efetivamente acertam a vítima e, em decorrência desses disparos do atirador B, ela morre, quem deve ser responsabilizado sobre o resultado morte é apenas o atirador B. É basicamente isso que estabelece o nexo causal. E, de novo, o que estabelece o nosso artigo 13. Então, vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Nesse contexto aqui, apenas o atirador B deu causa, porque efetivamente apenas os disparos do atirador B acertaram a vítima e efetivamente a partir desse momento a vítima morreu. O atirador A, ainda que tenha realizado os disparos, ele não poderá responder pelo resultado morte, porque não foi efetivamente esses disparos que efetivamente consumaram esse homicídio. Foi apenas os disparos do atirador B. Então, nesse contexto aqui, em relação ao atirador A, não houve o nexo causal entre a conduta e o resultado, não houve um vínculo, porque o atirador A ele errou os disparos. Ao passo que, se considerarmos o atirador B que também efetuou os disparos, mas que apenas os disparos desse atirador B efetivaram a morte da pessoa, apenas o atirador B irá responder pelo homicídio, pelo resultado morte. Certo? Porque na conduta, nessa relação de causa e efeito, existiu o quê? O nexo causal, que é justamente o que estabelece o artigo 13. Então, de novo, o resultado, no caso o resultado homicídio, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa, ou seja, somente deve ser atribuído a quem lhe deu causa, considerando nesse contexto que o atirador A, ainda que tenha efetuado os disparos, mas foram apenas os disparos do atirador B que efetivaram a morte da pessoa, quem deverá responder pelo resultado será apenas o atirador B, porque no comportamento do atirador B houve essa relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A conduta que foi disparar acertou a vítima
e gerou um resultado homicídio. Certo? Então, basicamente é isso que a relação de causalidade vem trazer. Elementos. Se você curtiu a aula, deixa um like, compartilha. Eu agradeço a atenção de todos e bons estudos.